Ethernet e 3E802.3, na verdade não são a mesma coisa. Porque um é o nome que se deu para a rede experimental da Xerox. E o outro caso é quando foi padronizado junto ao Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos americano, que é um órgão que padroniza, similar a ISO, similar a BNT no Brasil. Então, padrão, todos têm que seguir aquele padrão. Então, os caras botaram esse nome aqui, 802.3. Que, na verdade, aqui, o 82 é fevereiro de 1980. Por isso, o 82. E aí, depois tem a sequência, tem várias coisas abaixo disso aqui. Por exemplo, rede sem fios, já tem percebido. 802.11. A, B, G, aí tem as variações. Aqui é a mesma ideia. Então, o sumário é bem simples. Camada de laço de dados, redes Ethernet e as referências. Só que, claro, vai se expandir em várias coisas aqui. Então, a gente está tratando, primeira coisa, onde é que se encaixa o padrão Ethernet? Onde é que se encaixa isso naquelas camadas de protocolo? Naquelas 7 camadas de protocolo, começando lá em aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física, que no modelo TCP/IP ele juntou essas 3 aqui e considera tudo como aplicação. Redes Ethernet são aqui. Aqui fica o padrão, as duas inferiores. Então, o que trata esse cara? Sinal, trata de sinal, meio físico, e trata de compartilhamento desse meio de transmissão. É isso que faz a internet. Importante para nós, o TCP/IP está nas camadas superiores. Então eu retiro essas camadas aqui, modifico a minha camada física, eu não modifico a minha camada de enlace. É importante entender bem isso aqui. Então nós estamos usando uma tecnologia que engloba as camadas inferiores. O resto não é modificado. Então o TCP/IP foi adaptado para funcionar em redes Ethernet. Como foi adaptado a trabalhar em redes Token Ring da IBM. Adaptado a trabalhar em cima de redes ATM. Vejam, são várias tecnologias aqui que envolvem equipamentos diferentes, mas o TCP/IP é universal para eles todos. Entendi essa lógica aqui, pessoal? Imagina isso aqui, eu posso tirar e colocar outra coisa aqui. Meu endereço IP continua valendo, porta, tudo igual. Meu protocolo lá de aplicação, tudo igual. Então essa aqui é a ideia, a gente vai trabalhar com isso aqui. Então vai aparecer a sinalização, vai aparecer o conector, cabeamento, o equipamento que eu compartilho o sinal com outras máquinas. Isso tem que aparecer, que é isso que trata esse cara. Então, primeira coisa, camada de enlace. Aonde fica então a rede Ethernet? O que a gente tem que entender daqui? Reparem nesse diagrama, como é que funciona. O meu host lá, original, que quer mandar os dados, então a aplicação está rodando aqui no sistema operacional, quer mandar essas informações para outro host em outra rede. Esse é o exemplo aqui. Para mim comunicar da minha máquina aqui até o roteador, que tipo de endereço eu vou usar? Para mim sair da minha máquina e levar meu pacote IP para o roteador. Nós fizemos uma prática em aula aqui. Eu estou usando um quadro. Eu estou usando um quadro e eu boto o pacote IP dentro dele. Não é isso? Eu estou usando o endereço físico, não estou? Eu mando o endereço físico no gateway. Quando chega lá o endereço físico do gateway, chegou o pacote para ele. É isso que ele tinha que receber. O roteador vai retirar o pacote IP. Qual é a rede que tu quer? Ah, essa outra aqui? Então vai. Cria um novo quadro e bota esse cara encapsulado. Então, é um dentro do outro. Um embutido no outro. Encapsulamento para fazer um embutido no outro. Então, vejam, eu tenho níveis que eu vou ter que tratar aqui. Uma parte é o endereçamento da rede local e o outro é entre redes. Entre redes, eu resolvo com o endereço IP. Da minha rede aqui, neste caso de Ethernet, com o endereço físico. Entendido até aqui? Endereço físico. As máquinas vão chegar para o endereço físico. E o ARP faz o quê? A partir do endereço IP, descobre o endereço físico dinamicamente. Claro isso aí? Então vamos lá. A
questão do enquadramento aqui. Por que quadro, né? Por que frame? Que é a tradução aí de quadro. Vocês vão perceber, nós já vimos isso, que os quadros, eles são marcados seu início e seu final. Eu marco eles. Então existe, depois a gente vai ver aqui, antes de cada quadro ser enviado, tem um tempo entre eles. Por que esse tempo? Para a máquina ou para o switch perceber que começou um quadro e terminou um quadro. Eu tenho que ter um espaçamento em cada um. Senão ia ser uma tripa de 0 e 1. Não, tem que ter algumas marcações ali, ó. Aqui está um quadro. Por que eu faço isso? Porque a área de dados do quadro é variável. Se os meus quadros fossem todos do mesmo tamanho, era barbado. Ó, passou 20 bytes, bom, esse aqui é um quadro. Não, mas meu quadro tem 20 bytes, daqui a pouco ele tem 15. Daqui a pouco ele tem 1500. Então eu tenho que ter alguma forma de dizer assim, ó, aqui começa e aqui termina. Por isso que tem essa noção de quadro, certo? É um enquadramento que se faz para tu marcar os limites. Okay? O início e o final. Bom, o que mais? Montadas de endereços físicos. Então, no caso de Ethernet aqui, naquele formato com o endereço em hexadecimal, de 6 bytes, né? 48 bits, daquele 00, 0A, alguma coisa. Aqui ele está usando o capítulo 3, porque esse material que eu estou usando aqui é do capítulo 3 e 4 do livro do Pulose. Tá? Livro lá, Redes de Computadores, abordagem top-down, que trata sobre redes Ethernet no capítulo 4. Então já uma referência para vocês aqui, está lá no final dos slides. É interessante vocês darem uma olhada lá também. Ele não trata só de redes Ethernet, ele trata de camada de enlace. Então ele fala sobre o protocolo PPP, HDMC, outros protocolos aqui, que não é minha ideia abordar agora. Bom, aqui ele fala sobre a questão de rede sem fio. Bom, rede sem fio também é um padrão que atua nessas duas camadas. Só que ele tem um procedimento diferente porque tem muito erro. Rede sem fio propensa a ter interferências. Rede cabeada é mais raro acontecer, mas também acontece. Então eu tenho que ter alguns mecanismos para tratar isso. Isso que ele está dizendo aqui. Que essa entrega confiável, eu tenho que verificar se chegou íntegro o meu pacote lá no destino. A gente vai fazer um exercício depois que vocês verem como é que funciona a integridade. Tá? A gente vai usar uma ferramenta bem simples para fazer isso. Outras coisas importantes que são serviços que essa camada aqui propõe. Controle de fluxo. Então eu não posso inundar o meu parceiro de comunicação com vários pacotes e ele não consegue tratar isso. Existem recursos de pause. O que é esse pause? O cara vai mandar para mim, diminui ele. Diminui a vazão de quadros que tu está me mandando. Então eu não estou conseguindo tratar isso. Tu está me mandando a 100 megabits, eu sou a 10, cara. Vou começar a perder pacotes. Então tem que ter uma forma de ajustar isso. Isso é o controle de fluxo. Esse é o termo genérico de controle de fluxo. Detecção de erros. Como é que eu detecto um erro? Bom, pode ter várias formas. Eu posso fazer um cálculo simples. Eu posso usar paridade. Pô, paridade é a coisa mais simples do mundo. Então como é que funciona cálculo de paridade para saber se chegou íntegro ou não? Exemplo. Imagine que eu tenho um host aqui e outro host aqui. Host 1, host 2. Isso aqui é muito usado em modems, né? Porque é extremamente simples. Eu vou fazer uso de paridade. Vou mandar aqui 4 bits para lá. Os bits são 0, 1, 1. A minha paridade aqui é par. O que quer dizer par? Eu tenho 2 1s. 2 1s. Então, eu estou contando os 1s. Tenho 2. É par. Mandei para esse cara aqui. De que jeito eu mandei? Sei lá, cabo, sem fio, não interessa. Chegou esse lado aqui é o seguinte, ó. 0, 1, 0, 0. Verifique a integridade disso aqui. Tá ok? Por quê? Tem que dar par esses 1s aqui. Deu par? Não, eu tenho 1, 1. Então, isso aqui está variado. Só tem um baita furo isso aqui, né? Qual é o baita furo? Chega nesse lado aqui é o seguinte, ó. 1, 0, 1, 0. Tá par? Então tá certo. Tá certo? Não, tá errado, inverteu 2. Claro que isso aqui é extremamente simples. Tá? Isso aqui é uma verificação extremamente simples. O que a gente vai ver depois de verificações é o uso de CRC, uso de MD5,
uso de SHA-1, que são outros algoritmos mais complexos para fazer esse tipo de verificação aqui. Esse cara aqui basta ter inversão de 2, já era. Depende da situação, né? Estou dando um caso bem simples aqui. Tem ímpar também. E nenhum também. Sim. O nenhum, eu não sei te dizer como vai depender, vai ter para verificar depois. O sem nenhum não verifica. Não tem validade. Tanto faz. Não sei te dizer agora. É que pode ter, dependendo da forma de compactação que tu tem no protocolo, tu pode verificar porque é como se fosse uma compactação mesmo, zip. Zip para um lado, do outro lado verifica a integridade daquilo. Tem outras formas de fazer. Talvez seja por isso. Aí tu não verifica também isso. Deve ter um complemento. Pode ter paridade isso também. Não sei, aí te devo, não sei te dizer. Bom, existe outra forma de fazer isso, que é correção de erros. Correção de erros é complicado, né? Isso aqui demanda um processamento desse lado. Imagina esse caso, mandei 0101. Aí eu olho esse cara aqui. É fácil verificar aqui, né? Vocês acham que é fácil? Que eu vou fazer isso aqui, ó. 011. Não está errado, né? Está certo? O que é correção de erros? Eu teria que ter um mapeamento disso aqui para mim refazer aqui desse lado. Esses algoritmos são extremamente complexos. E no final das contas, é mais rápido tu retransmitir do que tu corrigir. Salvo o seguinte, isso é um caso verídico. Essas sondas espaciais que elas mandam, quantos milhares de quilômetros estão aqui da Terra? E os caras se comunicam com elas. Então imagine, para me mandar uma comunicação para o negócio lá, chegou com erro, retransmita por favor. É melhor tu corrigir lá. Mas são casos extremos. Numa rede local aqui é 100 megabits, que era gigabit, retransmite esse troço aí, muito mais rápido. Okay? Essa é a lógica hoje. Porque é muito custoso em relação a hardware tu fazer esse tipo de correção. Né? Então não é coisa comum. Tá? De vocês, atualmente não conheço nenhum um equipamento de rede, coisa assim, que tenha necessidade disso. Não conheço. Tá? Nem via satélite tem isso aí. Só esses casos bem extremos aí mesmo. A sonda espacial levar 1 minuto para chegar um pacote, ping, 2 minutos, 3, 10 minutos até tranquilo. Interessante, os caras fazem, me lembro disso aí, tinha aquela sonda que estava em Marte, os caras atualizaram o sistema operacional do negócio, no caminho para Marte. Imagina só, o operador. Ativo ou não ativo essa atualização? Quanto é que vale esse projeto? 5 bilhões de dólares para isso alguém? Não vou fazer, peço demissão. Não vou fazer. Pode acontecer. Tá? Tem vários casos na literatura disso aí, os caras mandaram foguete, falha em bug em software, os caras já explodiram os foguetes. Isso aí é direto, certo? E vai quantos bilhões essa história aí? Então, tem vários casos que procurarem aí, bugs. Isso tem uma disciplina, na verdade, na área de ciência da computação, que é tolerância a falhas, que estuda isso. Certo? Estuda essa parte de redundância, né? Verificações e tudo mais. E tem vários casos simples assim, de um parafuso comprado de 5 centavos lá que tinha uma falha qualquer, não sustentou um objeto, tiveram que explodir sondas, coisas assim. Máquinas, por exemplo, que faziam verificação, faziam radiografia, que os caras olharam o painel e o painel foi modificado, na verdade. Certo? Tinha um painel, os caras usavam o modelo 1. Modelo 2, o painel era diferente. E os caras mudaram a forma de fazer o exame. Então a radiação acabou causando câncer nas pessoas. E os caras achavam, tipo, imagina, não sei, não viu o painel. Mas o caso era tipo, o 0 era o mais forte e o 10 era o mais fraco. Os caras inverteram. Então os caras falaram e deram um tomo. É um caso, isso é na Guiana Francesa, isso é um caso real. Certo? Então, correção de erros aqui no caso de redes é mais complexo, certo? Não é muito usado. A questão de formas de transmissão, né? Half duplex, full duplex. Então, uma é bidirecional ao mesmo tempo e a outra ao mesmo tempo eu não posso ter. Então, mas eu tenho os dois sentidos. Então, eu posso falar enquanto o outro não fala. Esse é o caso half duplex. Bom, comunicação de adaptadores, né? Aqui é um caso que tem uma máquina ligada a um roteador. Uma coisa é uma máquina com outra máquina. Uma máquina com switch e outra máquina. Então, lá o transmissor, ele encapsula
o datagrama. O que é o datagrama? É o que eu quero, na verdade, transmitir. Vejam, o Ethernet, eu não vou transmitir informações que vão bastar, certo? Vão ser somente o quadro Ethernet. Então, eu carrego alguma coisa. Eu carrego outro pacote. Então, esse cara aqui, na origem, vai ser gerado os dados lá que o cara quer transmitir. O cara está conversando com o IRC. Está lá, alô, beleza. O alô é montado no pacote IP, colocado dentro do quadro. Eu tenho que achar os endereços para quem eu tenho que mandar e mando na rede. Aqui, como é que eu vou mandar na rede? Depende qual é o meio físico que eu tenho aqui. Se é rádio, se é pulso elétrico, pulso óptico, depende. E do lado do receptor? Veja, outra coisa também, eu adiciono cabeçalhos. Aquela paridade ali vai ser adicionada na origem. Chegou lá no destino, o cara verifica, bateu a paridade, ok. Quando chegar aqui, ele vai mandar para cima. Onde é que está o meu cliente do IRC? Ele está lá no sistema operacional, está aqui, ó. O aluno tem que chegar para esse cara aqui. Nunca esqueça dessa noção. Eu estou fazendo uma aplicação, se comunicando com a outra. Pensem sempre que eu estou fazendo isso de forma horizontal. Na verdade, não estou. Na verdade, estou fazendo de forma vertical e dando a entender para a aplicação que o cara está se comunicando direto comigo. Quando não é verdade isso. Eu estou passando por um monte de outras etapas até chegar no final. Aí diz aqui que o adaptador é semi-autônomo. Por quê? Porque ele faz a verificação de erros, ele coloca no seu buffer, joga para a memória. Então a máquina, na verdade, né, olhando a arquitetura de computadores, o que faz uma placa de rede? Ela recebe os pacotes, ela sabe a delimitação que os pacotes têm, ela coloca num buffer, avisa ao processador, que por sua vez vai desbloquear uma aplicação que estava esperando aqueles pacotes, a aplicação processa. É isso que ele vai fazer. Então, a interface tem uma certa inteligência ali. Por isso que eu disse para vocês, não é porque uma interface custa 10 pila, 15 pila, que ela não tem alta tecnologia nela. Tem muita tecnologia ali. Aquilo foi uma tremenda evolução. Só que os caras hoje fazem um chipset que os caras tudo usam. Chipset igualzinho, os caras fazem em escala gigante. E babado, certo? É só vocês verem. Pô, todo mundo aqui conhece o Realtek? É talvez o chipset mais usado todos os tempos aí. Aí o que faz? A Encore compra lá o chipset da Realtek. O que ela faz? Talvez até nada. Faz ali, bota na plaquinha e bota o nome dela. Muda os LEDs, a posição ali para ter algum diferencial. Aumenta o buffer, faz alguma coisa do tipo. E vende. E é exatamente igual. Isso aqui acontece também com a Access Point, direto. Access Point é tudo igual, cara. É Atheros, é Realtek, é Broadcom. São poucos fabricantes, certo? Não são muitos, não. Muda um software. Muda o software de gerenciamento. No caso de placa de rede, o que muda? Muda o tamanho do buffer, muda a qualidade, certo? Da monitorização que os caras fizeram. Mas, cara, não tem muita variação. Não tem por que ser padronizado, não tem muita conversa aí. Beleza. Aí chegamos no checksum, certo? O que é o checksum? É uma forma de verificar se os bits que eu mandei na origem chegaram íntegros no destino. Não só para isso, certo? Integridade tem várias funções. Um exemplo, vocês vão salvar um arquivo no sistema de arquivos, aí, do Windows, do Linux, não interessa. O sistema operacional verifica quando salva o arquivo e quando for ler ele, se o arquivo não foi corrompido de alguma forma. Todos vocês devem ter tido a experiência aqui, que está baixando um arquivo na internet qualquer, zip principalmente, e aí vocês vão extrair ele, dá um erro de CRC. O arquivo está corrompido, baixe novamente. Já viram isso? Como é que ele verifica que não está íntegro ali? O algoritmo de compactação gera um valor que verifica a integridade. Se tu tenta abrir aquele arquivo, ele verifica essa integridade. Não bateu? Esse cara aqui não é o legítimo. Houve algum problema, nesse caso aí, download, né? Por quê? Caiu a conexão, deu algum erro no disco, alguma coisa assim. Bom, vamos ver isso aqui na prática, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada nesse software aqui. Abra o slide 7, então baixem os slides aí. Abram o slide 7 e baixem esse utilitário, FSUN. Façam isso agora aí.